Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e comportamentalista canino. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre um tema que é muito importante aí para quem tem um filhotinho de cachorro, que é justamente a socialização de filhote. O que ele vai aprender, né, nesse período aí? Primeiro de tudo, ele vai discriminar, né, dos estímulos que são benignos ou bons, dos outros estímulos que podem, para ele, na visão do filhote, serem ameaçadores. E aí, esses estímulos eles podem ser tanto olfativo quanto estímulos sonoros, visuais e os táteis também. Tá? Então, quando a gente pensa em lidar, em comunicar com esse filhote, né, nesse período aqui, nós temos que tomar esses cuidados, né, de sempre trazer coisas boas associadas a, por exemplo, a um som, né, a coisa visual, até próprio um toque, né, um carinho, coisa do tipo, tem que ser sempre associado a essas coisas boas, tá? Então, uma habilidade comunicativa e organização social também vai ser igual à capacidade de adaptação ao meio ambiente e ao grupo que ele pertence. Então, assim, esse momento é onde ele vai criar essas habilidades, né, para fazer a socialização entre os filhotes, né, no ambiente que ele está ali, entre os irmãos, tá? E com isso, ele vai ter uma capacidade de se adaptar aí ao meio que ele vive e ao grupo que ele está pertencendo. Então, se você pegou um filhotinho, por exemplo, com 2 meses, ele está exatamente dentro dessa janela de socialização e é um momento aí super importante, onde ele mesmo vai estar se adaptando ao ambiente, vai estar entendendo o que pode ser uma coisa que seja um estímulo benigno para ele, ou um estímulo que pode ser ameaçador. Então, ele vai começar a formar essas opiniões, vamos dizer assim, na cabeça dele. Então, como ele nasceu e não sabe ainda o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né, isso tudo vai se transformando, vai sendo formado aí, principalmente nessa idade do cachorro. Né, que, mais uma vez, para quem não se atentou, de 3 semanas até 3 meses. Então, para ficar bem fácil, aí, de 3 semanas a 3 meses, ou de 21 dias até 84 dias, para ser bem preciso e cirúrgico. Tá? Então, nesse período aí é onde ele vai ter todas essas interações de forma que vão marcar a vida dele para o resto da vida. Né? Então, vamos lá. Um exemplo também que a gente pode dar de habituação, ou seja, é um processo de aprendizagem, né, que esse filhotinho vai ter nesse período também. E tem uma coisa muito interessante nesse processo de habituação, que é o seguinte: se um animal ele é submetido a um estímulo onde ele não vai ser nem recompensado com um prêmio, por exemplo, mas ele também não vai ser punido, ele não vai ter alguma agressão acontecendo, né, não vai ter nenhum berro, nenhum tipo de uso de aversivos, o que vai acontecer com esse filhote? Ele simplesmente vai deixar de responder a esse estímulo, tá? Então, uma coisa bem fácil assim da gente pensar por exemplo, um objeto que seja parado, uma cadeira e tal. Isso daí, quando a gente tem uma cadeira que não faça nada, né? Ou seja, ele passa por essa cadeira não se mexe, se a cadeira não late, se a cadeira não faz nada, ele vai passar pelaquela cadeira ali e nada vai acontecer, vai estar tudo certo ali com ele. Então não vai ter nenhum prêmio para ele ter passado ali por perto da cadeira, mas também a cadeira não vai agredir ele, não vai berrar no ouvido dele, não vai fazer nada com ele. Então, essa cadeira, a partir desse momento, ela passa a ser uma coisa neutra, né? Então ele não vai responder a nenhum estímulo perante essa cadeira, já que essa cadeira para ele não fez nenhuma experiência nem positiva nem negativa. Da mesma forma que isso pode acontecer com pessoas, né, com outros objetos. Então, se não houve nenhum estímulo nem positivo nem negativo, esse objeto, né, no caso aí, fica neutro, tá? Esse conceito ele é muito importante para a gente saber, porque se a gente introduz aqui nessa mesma frase que está aí para você, nessa mesma frase, se a gente introduz um prêmio, né, a partir do momento que a gente coloca um prêmio nessa situação, por exemplo, ele viu a cadeira e eu dar um prêmio para ele. Na próxima vez, ele olha para a cadeira de novo, eu dou um prêmio para ele. Ele olha para a cadeira, dou um prêmio. Ele olha para a cadeira, dou um prêmio. Ele vai entender que toda vez que ele olhar para a cadeira, ele vai ganhar um prêmio. Né? Eu sei que o exemplo da cadeira não é o melhor possível, mas vamos supor agora, botando na realidade, se ele olhar no meu olho, né, e eu quero que ele olhe no meu olho, ele está distraído e tal, ele olhou para mim, e pum, marquei e dei um prêmio para ele. Ele vai, olha para mim de novo, pum, dei um prêmio para ele de novo. Ele vai entender que, opa, na segunda ou terceira vez, caramba, que legal, toda vez que eu olho para ele, ele me dá um prêmio, eu ganho uma recompensa, ele me dá um elogio, me dá um carinho, alguma coisa do tipo. Então eu ganho um prêmio toda vez que eu olho para ele, então eu vou querer olhar para ele mais vezes. Entenda que isso é exatamente você fazer com que esse filhote
entenda que quanto mais ele é recompensado, mais ele vai tender a fazer aquele comportamento. Né? No caso aqui, a recompensa seria um prêmio, e o prêmio pode ser um carinho, um petisco, um sorriso, né? Uma fala com ele, qualquer coisa, uma atenção que você está dando. Tá? Agora vamos botar ao contrário. Se ao invés do prêmio, né, ele não receba prêmio nenhum e recebe uma punição. Né? Aí punição pode ser positiva ou negativa. Né? A gente fala isso num outro vídeo. Mas vamos supor que ele receba uma punição ali naquele momento. E vou dar um exemplo de um uso de um aversivo, né, que é uma lata cheia de pedra ou de moeda, uma lata que faça bastante barulho quando você chacoalha, né? E isso daí vai ser uma coisa incômoda para o animal, né? Vai machucar o ouvido, ainda mais do filhote, né? Que é um ouvido bem sensível. E aí vamos supor que quando ele está ali olhando para a cadeira, você tchac, faz barulhão lá com a lata bem perto do ouvido dele. Ele, caraca, vai tomar um susto ali, no mínimo ele vai tomar um susto, né? Aí ele olha para a cadeira de novo, você pá, faz barulho de novo. Aí ele vai entender que, poxa, se eu olho para a cadeira, acontece esse barulho aí que eu não quero, né? E normalmente ele vai estar vendo, inclusive você fazendo isso, né? Então já é uma coisa ruim também, que ele vai estar associando a punição a você, né? E aí, o que acontece? Ele vai deixar de olhar para a cadeira porque ele sabe que se ele olha para a cadeira, quando você está ali, e aqui é um detalhe, quando você está ali, ele vai tomar essa punição, tá? E aí vamos supor que você não esteja mais ali. E ele já entendeu que quem traz a punição negativa, no caso ali com o aversivo, é você, né? A sua presença estava ali e ele vai e entende que isso acontece somente quando você está lá. E no outro dia ele vai e olha para a cadeira e nada acontece. No outro dia ele passa, olha para a cadeira e nada acontece. Então ele realmente vai entender que essa punição só acontece quando você está lá. E aí vem um outro ponto aqui que eu já estou dando uma viajada aqui que eu me empolguei, mas se acontece, a pessoa fala assim, então vamos fazer uma punição despersonalizada, onde eu não preciso estar presente para que o animal tome a punição, seja punido por causa disso. E aí vamos supor que a gente faça uma armadilha para esse cachorro aí, no caso da cadeira, né? Vou usar o exemplo da cadeira. Vamos supor que ele estivesse querendo roer o pé da cadeira. E aí você vai, prepara umas latinhas, né? Bota elas equilibradas, né, em cima dessa cadeira, de forma que elas fiquem no limite, assim, qualquer coisinha que encoste ali, essas latas vão cair, tá? Então o animal, quando vai mexer naquela latinha, quando ela vai mexer na cadeira, essas latas caem, ou bate na cabeça dele, ou cai do lado, enfim, faz um barulho ali, dá um susto no animal. Então o que ele vai entender? Caramba, eu mexi na cadeira, caiu um troço aqui, me deu um susto. Ele vai traumatizar com aquela cadeira. Então não vai fazer a ligação direta a você, porque você não estava presente, mas ele vai ter um problema ali, que ele mexeu naquele móvel, naquela cadeira, e caiu um barulho ali, alguma coisa que machucou, no mínimo vai machucar o ouvido dele, e aí ele fica assustado com aquela situação. Só que, galera, a gente está fazendo uma coisa que vai simplesmente contra o que se deve fazer, né? A gente está criando, em vez de dar uma rotina, em vez de dar uma previsibilidade para esse cachorro, a gente vai deixando as coisas imprevisíveis. Ele nunca mais assim, tá exagerando, mas ele não vai saber mais quando que ele vai ser punido e quando que ele não vai ser punido por exemplo, olhar para a cadeira ou passar perto da cadeira. Então ele pode simplesmente ficar muito com medo daquela cadeira ou daquele móvel, daquela região, e às vezes ele associa com tudo que está à volta dele ali também, tá? Então eu estou tocando nesse ponto aqui que eu quis chamar bastante atenção, porque se você faz isso nesse período dessa janela de socialização do filhote, você causa esses tipos de estímulos negativos, né, dessas punições positivas principalmente, né, com o uso de aversivos, você pode estar traumatizando o seu filhote pelo resto da vida dele, tá? E desculpa falar isso daí de forma bem sincera, mas você talvez não soubesse essas informações, está fazendo isso porque você achava que era certo, enfim, ou até porque você já ouviu de outras pessoas falando que era para fazer isso, mas infelizmente isso está errado, isso está totalmente ultrapassado, já desatualizado, tá? Então aqui a gente está tentando trazer as informações mais atualizadas, sempre com foco no bem-estar do animal, tá bom? Então essa frase é muito importante, porque tanto que se você recompensar, ele vai tender a fazer mais aquele comportamento, né? E se você punir, a tendência é que ele pare de fazer. Só que tem essas consequências todas aí. Vai se tornar um animal mais ansioso, né? Mais medroso, dependendo da situação, né? Mais inseguro, tá? Então, são várias consequências negativas quando você trabalha mais na base da punição.